pudesse ter vivido para entrar neste santuário nesta manhã. Muitos dos pioneiros que colocaram seu dinheiro para ajudar a construir isto aqui, talvez Deus, nesta manhã, permitirá que eles vejam do parapeito. Mas a família dos Branham não teve um nome muito bom por aqui por causa da bebida. Ninguém queria ter nada a ver comigo. E eu recordo de ter dito à minha esposa, há não muito tempo atrás, apenas lembrava que eu não conseguia alguém para conversar comigo. Ninguém se importava comigo. E agora eu... E Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler São Lucas capítulo 17, verso 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Grande Criador, que todos nós possamos aproveitar aquilo que nos pertence, todas as coisas que o Senhor tem provido a nosso respeito, que possamos recebê-las, porque a graça tem determinado tudo isto para nós. Que o seu povo seja alimentado com a sua palavra, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A promessa de um ministério nestes dias finais. Agora, irmãos, uma das coisas que é importante e que todos passaram por alto é o dia que Deus está operando. Só os eleitos reconheceram em todas as épocas. Tinha muita gente, milhões de pessoas, mas muito poucos puderam perceber. Irmão Branham falou disto, que nem a terça parte de Israel soube que o Messias esteve na terra. Agora você pensa bem que era o evento mais importante que tinha, era o Messias vir para salvar como redentor parente. E o povo pelo qual ele veio, que era o próprio povo dele, primeiro ele tinha que vir para os judeus, este povo não o recebeu.
poucos creram nele. Quando se trata de família, ainda pior. Quando se trata de cidade de Nazaré, então você vai ver que para curar alguns ele teve que impor as mãos. Quando ele encontrou com um gentil, ele disse: não, o senhor não precisa nem de ir na minha casa. Manda uma palavra e o meu criado sarará. Então, a maneira de Deus trabalhar precisa de ter eleitos no dia para ver. E Deus não trabalha à toa, Ele trabalha porque tem gente para ver. Se Deus está fazendo alguma coisa hoje, é porque tem gente para ver. Nós preocupamos com centenas, milhares de pessoas. Deus preocupa com um. Só um. Mas não é porque os outros não. Porque toda vez que ele faz uma obra, é muito pouca gente que vê o que ele está fazendo. Vê sua promessa concretizada. Ele sabe das promessas, mas quando a promessa está andando, está em homem, está em carne, eles não conseguem aceitar aquela promessa. Você sabe, em todas as épocas, Noé, para que Deus matar aquele mundo, que era igual ao nosso mundo de hoje? Mas para que Deus matar? Para que salvar só 8? E os 8 que Deus salvou, no natural era igual aos de fora, que Deus matou. Por que salvar só 8? Porque não salvou os outros? Porque os outros não deram ouvido. Só 8. A geração não era boa também. A família não era boa. Falei, a melhor família da terra Deus salvou. Não, nós já estudamos isso. Se você vai acompanhar aquela semente, Noé era justo em sua descendência. Mas quando veio aquela geração de Noé, as pessoas já estavam fazendo a coisa errada, casando errado, e o pecado entrando, e o pecado entrou até na arca. Até lá foi, o pecado foi. Mas você sabe que hoje o pecado não entra na arca, só o pecador. O pecado não entra, hoje não entra. Naquele dia entrou o pecado na arca, teve que passar. Que eram as mulheres deles, que eram casamentos também indevidos. Isso nós temos pelo profeta, o profeta que prega estas coisas, que a semente da serpente passou na arca através das mulheres. Então não eram boas coisas, o casamento não estava bom. Deus não salvou Noé porque o casamento estava bom, Deus não salvou os filhos de Noé porque o casamento estava perfeito e matou os de fora porque estava tudo injusto, não. Deus salvou porque eles creram, porque estava em erro também. Deus tem te chamado, te escolhido, te salvado, não é porque você é melhor que eles, que os outros de fora. É porque você deu ouvido, você ouviu a Deus, você ouviu a palavra, você creu, e você não tem nada melhor que eles. Tem hora que você tem até vergonha. Eles lá tem coisa melhor que eu. Mas eles não dão ouvido à palavra. E por não dar ouvido à palavra, então eles vão ter que pagar o preço. Porque Deus fez uma promessa, Deus cumpriu, e eles não viram, mesmo Deus os alertando, porque Deus não condena o homem sem antes advertir-lhe, diz o profeta. Ele pregou uma mensagem, advertência e depois juízo. Então primeiro Deus adverte. É a mesma coisa agora. Deus manda a mensagem do irmão Brana, e é a promessa do último dia. A promessa que Deus tinha nesses dias finais era o ministério do irmão Brana e terminando com o ministério da esposa, que é a sequência. Até o esposo e a esposa estão no mesmo capítulo de Apocalipse 10. A palavra revelada, o cordeiro que sai do trono e desce como anjo forte, ali está o esposo. E a esposa só pode vir depois que o esposo revelou aquela mensagem através do mensageiro do dia.
O mensageiro do dia representa aquele esposo em carne. O mensageiro do dia. Ele representa toda a revelação que nós temos. Não foi dada para Lutero, para Wesley, para os pentecostais. Não foi dada para T.L. Osborne, para Billy Graham, Oral Roberts. Toda a revelação que nós temos das Escrituras, das eras, dos selos, da semente da serpente e assim por diante, foi dada através de um homem, William Branham. Deus teve que vir manifestar num homem para poder trazer sua promessa. Então, quando a promessa é apenas letra, é uma coisa. Quando a promessa tem um sinal no céu, é outra coisa. Mas quando a promessa se materializa na terra, é o final. Aí não tem mais jeito. Porque Deus já avisou na palavra, manifestou um sinal no céu, cumpriu aquilo na terra, para que você e eu pudéssemos ver. E nós então não damos crédito àquilo? Ficamos agarrados a organizações, ficamos agarrados aos sistemas, porque amamos o sistema mais do que a palavra de Deus, amamos sistemas dos homens mais do que a mensagem da hora, mais do que a promessa da hora. Não importa o quanto você vê desta mensagem, o quanto você vê que ela é certa, enquanto você estiver numa denominação, ajudando, dando força, dizimando até para a denominação, para que ela pregue contra essa mensagem, você não espere receber uma promessa para você. Você tenha juízo. A promessa está aqui. Ao invés de você dar ouvido àquilo que Deus está fazendo, você dá ouvido ao que as denominações dizem, até denominações e personificadores dentro da mensagem. Então você vai pagar por isso, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não tem jeito de ficar sem essa colheita. Não tem jeito. Agora, por que não viu? Porque não era eleito. Isso é uma coisa. Não viu porque não era eleito. Por que não saiu da denominação? Porque não era eleito também. Outra coisa, por que não viveu a mensagem? Porque não era eleito. Bom, então vai sobrar muito pouco. E a gente pode ver, mas só de não sair da denominação, então a gente está perdido. A gente pode saber daquilo, tomar conhecimento de tudo, mas a gente não vive aquilo, a gente está perdido. Deus faz uma promessa, Ele quer que você agarre aquela promessa. Quando o Messias veio, o que Deus queria é que o povo largasse tudo, fariseus, saduceus, herodianos, essênios, Pilatos, Herodes, Anás, Caifás, e se agregasse ao Messias. Mas eles não deram ouvido à mensagem de Deus. Eles não deram ouvido quando a promessa se materializou. Eles leem a promessa. Eles veem sinais no céu da promessa. Mas quando a promessa pisa na terra, eles não veem. Então não espere. Eu acho que é bom a gente advertir, porque primeiro uma advertência, depois juízo. Não espere receber céu, não espere receber rapto. Quando você sabe que isso daqui é verdade e não decide por isso. Deus até já te falou que é verdade. Eu não preciso nem de sonhar que isso daqui é verdade. Se eu não sonhar, eu digo isso é verdade. Se eu sonhar, eu digo isso é verdade. Mas quantas pessoas podem sonhar que isso é verdade, mas não vivê-la? Sonha. Pode pregar que isso é verdade, mas não vive. Então nós estamos num período que a promessa já foi materializada. Nós estamos recebendo a materialização da promessa por última vez. A promessa foi materializada em William Branham. Era a promessa que Deus tinha nos dias finais.
Ele prometeu, conforme nós lemos aqui, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Então, isso já tem cumprido. O que foi nos dias de Noé, casamento e divórcio, assim será na vinda do Filho do Homem. O que foi nos dias de William Branham na terra, o que aconteceu? Era o ministério de Deus, mas eles não puderam tomar como ministério de Deus. Eles continuaram em suas denominações. Eu já disse isto, vou repetir. Esses pregadores, muitos deles que você vê hoje, no tempo do irmão Branham, eles não estavam apaixonados pela mensagem do irmão Branham. E depois que o irmão Branham morreu, as dúvidas vieram neles. Ele não fez isso, ele não fez aquilo. É a mesma coisa de você dizer, Deus não cumpriu sua promessa. Deus prometeu em Malaquias 4 que mandaria Elias para restaurar. Deus prometeu, o próprio Jesus Cristo prometeu em São Mateus 17:11, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. O próprio Jesus diz, assim como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló, também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Essas promessas estão tudo aí. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprirá o mistério de Deus. Ele nunca disse, ele vai tocar a trombeta e vai cumprir uma parte do mistério, depois vai morrer e passar uns anos ele vai ressuscitar para poder cumprir o restante do ministério. Não está escrito isso em lugar nenhum. Só no ritual da fé que eles têm. Então, isso não é para eles, isso é para um povo eleito. Então, nós temos que entender isso. Somos melhores? Não, nós somos talvez até pior que eles. Só que nós ouvimos, nós cremos. Isso é o que manda. Entende? O que Deus quer ver em você é que você crê. Eu tenho aqui um parágrafo que eu quero trabalhar em cima dele. A voz de Deus nesses últimos dias, parágrafo 100. Quando Deus faz uma promessa de um ministério nestes dias finais, Ele o confirmará exatamente da forma que Ele disse que Ele faria. Ele prometeu um ministério. Para ser verdadeiro, irmãos, nós quando estávamos na denominação, eu vou falar de mim lá para o voto de 1970, eu sabia o que disso? O que eu sabia de promessa de Deus? O que uma denominação mostra de promessa de Deus? Que Deus prometeu e Deus cumpriu. Deus prometeu te curar, é só você crer, Ele te cura. E são as promessas que todo pregador prega. Ele te perdoa, Ele te salva. Mas existe um porém ali. Aquele que crer e for batizado, será salvo. Eu sei que tem aqueles que foi de última hora. O ladrão da cruz, não deu tempo de crer e ser batizado, não deu tempo de ir na igreja, não deu tempo de participar das reuniões de Jesus. Isso é para quem não deu tempo. Ele entra de última hora. Mas para nós, meu Deus, a gente está aí já há 50 anos vendo isso. Certo? Eu já estou 50 anos, um jubileu, sabendo dessas coisas, reveladas desde 63, 65. E a gente depois tomou conhecimento daquela promessa, que a promessa não ficou escrita. A promessa não estava apenas numa nuvem no céu. A promessa estava materializada na terra. Mas não dava para ver a promessa. A promessa é muito grande e o que estava na terra era pequeno. E ele revelava aquela grande promessa. Ele era o ministro daquela grande promessa. Mas, pelo que se vê, irmão Branham era até um pequeno americano. Mas, quando se trata da palavra de Deus, a coisa era diferente. Então, nós temos que saber que Deus sempre procurou trabalhar, não falando de tamanho de homem, mas muitas vezes se mede pela grandeza, se mede pela eloquência,
se mede pelo gabarito, se mede porque o indivíduo tem sabedoria, se mede porque ele estudou, se mede porque ele formou, isso é aquilo. Não, Deus pega um Davi que não sabia nada e vai lá, mata o gigante, acaba com esse problema que eles estão tendo. Para eles é um problemão. Você chega lá, um menino com uma funda na mão, já leva 5 pedras porque tem 5 lá. Se você matar um, o outro quiser vir por cima, mata ele também. Naquele tempo era assim. E é por isso que ele pegou 5 seixos, 5 pedrinhas. E tem aí os filmes que eles fazem, e Davi errando a pedrada. Eles pensam que Davi é que nem nós. Você viu o que era Brana? Brana marcava a distância, era bem distante. Ele acertava no olho do animal. Ele mirava e acertava. Alguém diz, agora aqueles que estão cuidando dos animais, tem tanta coisa hoje que está no lugar do homem. Os animais estão tendo mais valor, mais cuidado que os homens. Nós estamos vivendo na era dos gays, que está tendo muito mais cuidado do que os homens. É o que é mais falado. Nem o negro hoje não é tão defendido como os gays. Entendeu? Parece que a raça negra não está tão defendida. Hoje é os gays, é lei para eles. Quer dizer que os negros ficaram para trás? Homens, eles não dão atenção, eles dão atenção tanto a cuidado a animais, e homens morrendo de fome, e eles atrás de animais. Tem que cuidar de tudo, sim, cuidar de tudo. Mas isso é para ver a fragilidade das nossas leis. Mas a nossa Bíblia, ela trata com dignidade. A nossa Bíblia não é política. A fé que nós temos, o que nós cremos, eu não estou falando mal de ninguém, estou só mostrando para você que um é defendido mais que o outro. Se defende mais o gay do que o homem, do que a raça negra. Entende? Por quê? É a era disso, gente. Assim como foi nos dias de Noé. Nos dias de Noé, o que existia? Gays, homossexuais. Dias de Ló, era tudo junto ali. Casamento, divórcio. Está tudo misturado. É o mesmo que tem hoje. Lutar contra isso é lutar contra Deus. É você saber que isso tinha que acontecer. E você vê a fragilidade de nossas leis, que dão todo o apoio para uns e não para outros. Isso não é igualdade. Bom, deixa de lado. Deus faz uma promessa, mas o povo não vê. Deus mostra sinais no céu da promessa e o povo não percebe. Um sinalzinho, apareceu uma nuvem ali. Deus traz aquele ministério para a terra, ele revela os selos e o povo não vê. Não dá para entender esse povo. O povo não percebe aquilo que Deus está fazendo. É a promessa de um ministério para estes dias finais. Deus faz uma promessa e eles não percebem. Hoje, esse ministério ainda é da esposa de Cristo. Quem está entendendo? Eu acho que vocês que vêm aqui, se der uma cutucada mesmo, será que você entende que o lugar que você pisa, as mensagens que você ouve, será que você entende mesmo que são mensagens que Deus prometeu e que falou através de William Branham que isso ia acontecer? Será que você vê mesmo isso? Será que você está aqui e vê? Ou você simplesmente está voando aéreo? Porque se a gente vê, a gente dá a vida por aquilo.
Você ama aquilo, você dá vida por aquilo. Marido e mulher dão a vida um pelo outro. Pais e filhos. Os pais dão a vida pelos filhos. O pastor pela igreja, a igreja pelo pastor. Mas estamos vendo a promessa. Hoje, a promessa hoje não está no céu. A promessa hoje não está nem na Bíblia. A promessa não está numa foto. A promessa está na terra. Isso aconteceu nos dias de Jesus, em todos os dias. Mas nos dias de Jesus, nos dias de Brana e hoje. A promessa está aí. Apocalipse 10, de 1 a 7, cumpriu. Foi a promessa da América do Norte. É luz no entardecer. Mas agora a promessa para a hora em que nós estamos vivendo é o ministério nestes dias finais. São os dias finais, esses últimos 2 milênios que temos vivido. Aí está a mensagem, já estamos aqui no final, não tem tempo mais. Mas podemos ver que a promessa já está em carne. Vem cá ver a promessa. Quando ela está na Bíblia, você olha aqui, está aqui, Elias virá. Está na Bíblia. Quando Elias nasceu, nem perceberam. Quando ela estava na Bíblia, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Mas eles, quando aquilo ali passou para o cumprimento, eles nem perceberam. Você pode ver, porque Deus espera anos. Ele esperou 800 anos de Isaías ao Messias. Ele esperou 2 milênios do Calvário a Brana. Ele esperou 40 anos, 50 anos. Irmão Brana até nós. Cadê os que... eu vejo essa promessa. Mas sabe o que você não pode ver? Ela é simples. Ela é simples. Quando Deus faz uma promessa de um ministério para estes dias finais, Ele o confirmará exatamente da forma que Ele diz que Ele o faria. Tudo isso Ele já confirmou. Será que o povo não percebe que do ano 2000 para cá, essa mensagem tem sobressaído a todas as mensagens? Eles não percebem? Está dando trabalho para eles, um grupinho de gente, um pastor analfabeto, dando trabalho para eles em seus encontros, cheios de estudo, de formaturas. Cordeiro saiu do trono, não sei, a misericórdia acabou. Eu acho que não acabou nada. O 7º selo foi revelado. Eu acho que não. Tudo assim. Por que esse monte de confusão? E você sabe por que esse distúrbio religioso? É porque o 7º selo está aberto agora. Foi você que... Não, Brana abriu e você não soube. Agora a noiva sabe. Ela sabe que o 7º selo foi aberto. Então, esse distúrbio religioso, esse barulho nas igrejas, não é por causa da mensagem de Brasília, de Belo Horizonte, Joinville. Não, é porque eles ouviram essa mensagem. Acabou a misericórdia. Cordeiro saiu do trono, a era de Laodiceia terminou. Deu um problemão no meio dele. É um distúrbio, uma desinteria espiritual. Foi o que deu em cada encontro. E eles preocupados para poder dar satisfação ao seu povo, porque o seu povo escuta, o seu povo lê a Bíblia, o seu povo lê a mensagem, mas eles não têm como dar satisfação da forma que o povo quer. E o povo então ou crê na verdade e sai, ou deixa furar o ouvido, a orelha, e fica com o seu amo, e nunca mais pode ser liberto. Mas também o irmão Brando diz, você sabe que em Deuteronômio, Levíticos, mostra que quando um escravo é liberto, ele nunca mais pode ser escravo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus falou disso. É se o Filho é a palavra do dia.
É a palavra do dia de Jesus, é a palavra do dia de Brana, é a palavra dos dias da esposa. Se o Filho vos libertar. Esses são os dias do Filho do Homem. É prolongado de Brana até o rapto. São esses dias, dias de Noé, dias de Ló. Tem um prolongamento dos dias de Brana até o rapto. Mas será que as pessoas podem ver a promessa que Deus prometeu que faria e Ele o fez? Então você conhece que você tem a voz correta. Estou lendo ainda a voz de Deus nesses últimos dias, parágrafo 100, pregado em 63, em Phoenix, Arizona. Então você conhece que você tem a voz correta. O problema das pessoas não decidir é porque elas são inseguras, elas não têm revelação. Elas não têm revelação. O rapaz, quando tem revelação para si, ele olhou na moça e diz: aquela ali vai ser minha esposa. Fala com ela, ela tem que ter o mesmo sentimento. Se não tiver, o sentimento dele está errado, a revelação dele está errada. Entende? Porque é uma escolha que ele vai fazer. E as pessoas que ouvem a mensagem e não sabem fazer a escolha, onde eu fico? Eles ficam assim: com que igreja eu vou ficar? Tem tanta igreja. É a mesma coisa de você falar: tem tanta mulher, com qual que eu vou casar? Você tem que escolher uma, filho. E a mensagem você tem que escolher uma. Ah, tem duas, tem... Não, é uma. Não tem poligamia de fé. Você tem que saber que é uma só. É uma mensagem que você vai escolher no meio de milhares de mensagens. Como no meio de milhares de mulheres você escolheu uma para você casar. E é uma. E você também é um que você deve prestar amor, dedicação. É que as pessoas não percebem isto. Porque não tem condições de fazer uma escolha se não tem revelação. Se você tem revelação, meus irmãos, eu tenho experiência própria. Quando me veio a revelação de que o William Branham era profeta, ninguém me segurou. Salário não me segurou, igreja cheia que eu tinha não me segurou. Larguei tudo para trás e saí, sozinho. Não tinha membros atrás de mim, não. Saí sozinho. Porque eu sabia, isso é verdade. Fico sozinho, não importa, fico sozinho. E no ano 2000, quando essas revelações começaram a vir, eu pensei outra vez, vou ter que ficar sozinho. Porque eu sou daquele tipo que eu vi, eu creio. Isso é verdade, meus olhos constatou, minha fé. Olha, isso é verdade, eu li. Isso é verdade, e eu creio. Fiz minha decisão, não importando se a igreja ia me abandonar. Tem vocês aí hoje. Se passar a câmera para vocês um pouquinho, que tanto de gente que tem. Pouco, né? Só vem no dia da ceia. Mais um pouquinho. Mas o que é isso? Não importo, eu não importo com isso, o que eu importo é que a palavra é verdade. Eu estou importando com uma coisa, eu conheço que essa voz é correta. Essa voz, essa mensagem, ela é correta. Não importa o que os outros falam, não importa quantos fiquem conosco. Você está ouvindo a coisa correta. Está tudo nesse parágrafo. Então você conhece que você tem a voz correta. Você está ouvindo a coisa correta. Porque se você vem aqui, você acha que você vem aqui? Não escuta. Aqui não prega a verdade, não. Vai embora, pelo amor de Deus. Não é assim? Você pensou bem, senhor, eu vou num lugar, olha aqui não é de Deus, mas eu vou ficar por aqui mesmo. Se não é de Deus, só tem Deus e capeta. É Deus e diabo. Se não é de Deus, é do diabo.
Oh, mas é muito bom, muito carismático. Se não é de Deus, é do diabo. Não tem jeito de você remediar a coisa. É céu ou inferno, não tem purgatório. Não seja enganado. Ou é Deus ou é Satanás. Ou é a verdade da palavra, aquilo que você ouviu, a promessa que Deus fez de um ministério nesses últimos dias, e você viu, esta promessa é verdadeira, eu creio nela, ou nunca mais vou ouvi-la. Agora tem uma coisa, se eu sou de Deus, e eu não quero nem escutar isso daqui, mas Deus vai me pegar mesmo. Ele vai me amarrotar todinho, mas Ele vai me pegar. E depois que Ele me amarrotar, Ele vai me passar. Não espere ficar desse jeito. Não espere. A mulher, ela é tão sábia, ela pega a sua roupa, lava a roupa. Se ela começar a macetar muito essa roupa, vai ficar difícil para estender, depois passar. Se ela souber de uma forma mais fácil, ela vai lá, ela estende direitinho. Na hora de passar está mais fácil. Mas tem hora que nós temos que permitimos, e Deus faz isso porque nós queremos ser assim. Me amarrota. Aí depois que amarrota, Deus, agora eu tenho que te passar para eu poder te usar. Eu não vou fazer que nem aqueles outros, põe a camisa toda amarrotada e sai, né? A calça toda amarrotada e sai. Não, nós aprendemos isso com a mensagem do irmão Brana. Que a justificação foi nos pegar, a santificação foi nos limpar. O batismo com o Espírito Santo é Deus nos usar, mas Ele não pode usar enquanto não estiver limpo, passado, posto de lado, que é a coisa mais difícil, talvez as pessoas não aguentam ficar posta de lado. E você lava aquele copo e põe de lado. Tem uns copos lá na sua casa que ficam só de enfeite. Não tem? Não tem uns de cristal lá? Isso aqui, só de enfeite. Não, custa até ser lavado. Só quando você vai fazer uma faxina mesmo na casa, que você vai lavar agora esses cristais e com mimo. Cuidado. É crente cristal. Cuidado com ele. Custa ser usado. Nem é usado, cristal é enfeite. É bom esse copo grosso. Todo dia está no uso. Esse irmão grosso. Todo dia está no uso. Deus usa ele todo dia. Usa, lava, põe no lugar. É você mesmo. Talvez aquele cristal. Por que não me pega? Por que não me usa? Eu vou me enferrujar, eu vou me sujar. Você foi feito só para enfeitar. Mas tem uns que foi feito para ser usado. E quem usa é Deus, quem pega e usa é Deus. Eu nunca precisei ir na sua casa para te convencer, falar mal do seu pastor, da sua igreja, lá na sua casa pessoalmente, para você vir para cá, simplesmente você ouviu a verdade e dizer, eu creio nisso. É só isso. Você não tem que ter alguém falando no seu ouvido, não tem que ter obreiros, diáconos, evangelistas, falando no seu ouvido para você, fica, cuidado, não vai embora não, senão você vai se perder. Não, o eleito não se perde. Mas eleito, ele ouve a palavra, ele crê na palavra. O problema de hoje, nas igrejas, no nosso meio, no Brasil, no meu ministério, que tem um monte de irmãos cristal. Tem que trabalhar com mimo, senão fica ressentido. Isso é o que o irmão Brando diz assim, que esse ressentimento, o ódio, vai tirar o Espírito Santo desse tabernáculo, vai causar mal ao seu pastor. Quer dizer, e você então vai ficar sem o Espírito Santo, e uma igreja sempre em problema. E você vai ver qual a culpa da igreja está em problema. Falta do seu conserto, do meu conserto.
Como é bom vocês. Para que Deus te usa? Todo dia Deus te usa. Para quê? Para ouvir. Mas, senhor, eu quero falar. Vai ouvir. O copo não escolhe. Não quero água em mim, quero leite. Quero cachaça, seja o que for. O copo não escolhe. Tem alguém que põe nele. Você não escolhe. É Deus que põe isso em você. É Deus que te manda fazer. É Deus que te usa. Amém. Você está ouvindo a coisa correta. Eu não perderia meu tempo. Eu não tenho tempo para perder para ouvir alguém. Olha, já me mandaram CD falando mal de mim. Alguém diz, olha, está falando mal do senhor. Então não vou ouvir. Chega eu que já não gosto de mim. Chega eu que já sou um problema. Eu já aprendi isso, o maior inimigo que eu tenho é eu mesmo. Aí você me dá um CD falando mal de mim, falando do meu nome. Falando mal de mim. Não, eu vou ouvir não. Deixa isso de lado. Não precisa ouvir isso. Você faz a mesma coisa. Agora por quê? Eu quero ouvir a coisa correta. Eu não quero perder tempo. Eu não quero apenas ser uma pessoa assídua na igreja, não. Todo culto eu estou ali, mas não estou crendo. Eu tenho que ver esse ministério materializado. Eu tenho que ver Deus dentro de um povinho igual nós. Eu tenho que ver. Eu venho aqui, eu prego, é por causa disso. Eu dou a mensagem que dou, por causa disso não chegaria aqui falar meia dúzia de palavras, é pouca gente, mas vamos cantar, vamos alegar, meus irmãos, amém, vamos embora, amém. Pronto. Ou senão, seria um pregador enchedor de linguiça. Fala o que não aproveita. Só para poder encher tempo, encher horário. Eu tenho que cumprir esse horário. Eu tenho uma hora para pregar. Não tem o que pregar dentro de uma hora. Eu tenho uma hora para pregar. Se o que você tem dá 10 minutos, fala e vai embora. Mas quantas vezes as pessoas, elas acham que elas têm e começam a falar. Se você falar um amém, filho, acabou. Talvez você está falando amém, quer dizer assim seja, chega. Ele entende, o irmão estava me animando. Seu amém, pastor Joel diz, seu amém me anima. Seu amém. Mas a maioria dos amém. Amém. Quer dizer, já estou farto. Pare de pregar. Chega. Mas não, ele está achando. Falou amém. Não vou mais. Glória a Deus. É para ver se ele desperta, ele leva um choque. E para, não. Meu Deus, a promessa de um ministério nestes últimos dias. Deus prometeu em Gênesis 3:15 e 16 que ele pisaria a semente da serpente. A semente da mulher pisaria a semente, a cabeça da serpente. Isso cumpriu em Jesus, alguém viu? Ele estava morrendo na cruz, pisando a cabeça da serpente. Alguém viu? Alguém pressentiu que era aquilo? Alguém percebeu que ele estava pisando na cabeça da serpente? Quando a serpente estava ferindo as mãos dele, a cabeça dele, o peito dele, furando os pés dele, e ele estava pisando na cabeça de Satanás? A igreja judaica viu? Não viu. Porque eles achavam que se Deus ia pisar a cabeça de Satanás, então agora, olha, ele não vai morrer, não vai ter problema. Não, é diferente. Aí que ele vai morrer, porque pisar na cabeça de Satanás já morre. Tem que deixar Satanás. Irmão Brando é só um profeta. Irmão Brando diz que Jesus Cristo ficou quieto quando a morte veio. E por isso que a Bíblia diz, ele não abriu a sua boca. Se fosse qualquer um de nós, se souber que vai morrer, meu Deus do céu. Nós pedimos oração para Deus e todo mundo, né? Aí Jesus sabia, vai morrer. Vai morrer. Ficou quietinho. Aí a morte veio
calcule o ferrão. Ele ficou quietinho. A hora que é como a abelha, diz o profeta. Aí Satanás, a hora que saiu, o ferrão ficou em Jesus. Saiu um demônio, um diabo sem ferrão, quer dizer, sem morte. Aquele que crê em mim, que recebi o ferrão de Satanás. Se você crê em mim, você tem vida eterna. Porque você não pode morrer, porque o ferrão do diabo está em mim. Jesus Cristo. Quem pode fazer isso? A pessoa entendeu e ele ficou quietinho, como cordeiro mudo, ele não abriu sua boca, foi levado perante seus tosqueadores, não abriu sua boca. Cordeiro mudo. Mas ele sabia, é só na hora do silêncio, quando o diabo lhe carcou o ferrão da morte, ele disse, é aqui mesmo. Ele prendeu o ferrão no corpo dele. Prendeu a hora que o diabo saiu. Saiu sem o ferrão da morte. Ele matava, acostumado a matar tanta gente. Olha para todos os profetas, ele matou. E nenhum podia levantar e fazer o que Jesus fez. Mas quando ele chegou em Jesus, que carcou-lhe o ferrão da morte, Jesus segurou aquele ferrão e morreu. O diabo saiu. Alguém diz, mas o que é isso? O diabo estava ali. Sempre está a incredulidade dos pastores, eles não percebem. Eles não percebem o que é que traz um mau pensamento a você. E você pode estar aqui dentro da igreja, dentro da casa de Deus, se tem um mau pensamento, quem foi que trouxe? Foi um anjo do Senhor? Não é diabo. Se o diabo foi até no céu. E Deus perguntou, por onde você tem passado? Dando uma volta aí pela terra. Aí Deus disse, você viu meu servo Jó? Viu quanto que ele é puro e íntegro de coração? Sim, mas tu dás tudo para ele. Tira para ver se ele vai te honrar. Então vai lá, mexe com ele para você ver. Só não tira a vida dele. Mas olha, filhos morrendo. A mulher é o pior que a gente tem em casa. Quando a mulher não faz nada para a gente está doente que nem Jó. Você já pensou bem? Você doente que nem Jó. E a mulher perto de você assim dizendo, amaldiçoa seu Deus e morra, velho. O que você vai fazer com uma velha dessa? Você até pensa que não vai ter mais jeito para você e que não há recurso mais para você e essa velha. Mas Jó venceu tudo isso e a hora que voltou daquele estado de doenças, parecendo uma lepra no seu corpo, cheio de bicho, quando ele voltou, ficou sadio, ele ainda teve filhos outra vez. É provável que é com aquela mulher que falava, a Bíblia não fala que é outra. Amaldiçoa seu Deus e morra. Nós só temos recebido coisa boa de Deus. Como é que você vem dizer amaldiçoa seu Deus e morra? Quer ficar livre de mim, né? Você não vai ficar livre de mim, não. Tem hora que você quer ficar livre de mim, para me amaldiçoar meu Deus e morrer. Mas não vai ter isso para você, não. O homem creu na promessa. O homem sabia, o que eu tenho é correto. Irmãos, não é para segurar nenhum de vocês, não. O que nós cremos é correto. A revelação do 7º selo que nós temos, que foi William Branham em carne, é correto. O final do 7º selo, que somos nós em carne, é correto. Essa é uma revelação correta. Essa é a voz correta que eu tenho ouvido. Se você ouve outra voz, siga a voz que você ouve, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas não seguirão ao estranho. Ovelhas do meu ministério, ouve a minha pregação, ouve a minha voz. Amém. Isto é muito bom para todos nós, não é? Muito bom mesmo, bom alimento. Só um pedacinho que eu não estou entendendo aqui. É isto, porque é a palavra sendo confirmada. Ainda estou só no parágrafo hoje, a voz de Deus nesses últimos dias, 100. E você sabe que isso aí que você está ouvindo hoje é a voz de Deus nestes últimos dias. Nos últimos dias da noiva, da esposa de Cristo, aqui na terra. Porque a palavra sendo confirmada, vê? A palavra, aquilo que você sabe, tem uma voz correta. É uma coisa correta. Está confirmada
Para mim está confirmado que é o 7º selo, para mim está confirmado que são os 7 trovões, para mim está confirmado que é o novo nome. HM só faz parte do novo nome, que faz parte do nome de Deus. Abraão restaurado 45, mas o nome é Bran, não é Gran. Gran é 6 letras. É Bran que é 7. Foi William Branham que pregou, 7 é o número de Deus, e nunca disse que é o nome dele. 7 é o número de Deus, irmão. Aí você procura, mas é 3, sempre falou que é 3 e 5. Até 1963 é 3 e 5. Passou de 1963, ele começa a falar, agora era 3, 5, agora é 7. Tem que ter luz, tem que ter revelação para isso. Tem que ter. Então, o que a gente precisa é saber que Deus tem cumprido sua promessa. Ele tinha uma promessa falada pela boca de William Branham na pergunta que fizeram ao irmão Branham: terá a noiva de Cristo no ministério antes do rapto? Ele disse: sim, é o ministério da hora. E ela está composta de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ela terá um ministério, uma mensagem, mas será tão humilde. Em outras palavras, assim como foi a manjedoura, assim como eu vi numa casa de pau a pique, essa noiva vai aparecer de um lugar simples, de uma maneira simples, de uma pregação simples, numa igreja simples, de gente simples. É só você olhar e ver, é a promessa para este último dia. Mas as pessoas nunca entendem. Isso é para eleito. Isso daqui é um teste se você é eleito ou não. É um teste. Sou eleito? Eu creio que isso é verdade. A voz é correta. A mensagem é correta. Eu sei que isso é verdade. Não importa o que você passa, não importa os problemas que você enfrenta, não importa as lutas no lar, não importa a reprovação de fora. O que manda é aquilo que Deus fala por dentro. Será que você não tem uma voz interior que fala mais alto do que a voz de fora? Assim como os nossos pensamentos, diz William Branham, fala mais alto no céu do que as nossas próprias vozes aqui na terra. Nossos pensamentos. Na hora que você pensa errado, pensa, já tira o pensamento. Opa, ele não vai chegar lá em cima. Ele não vai chegar pervertido assim. Eu vou limpar minha mente com o sangue de Jesus Cristo. Eu vou batizar minha mente com o Espírito Santo. Para que eu tenha, como diz São Paulo, nós temos a mente de Cristo. Para eu ter a mente de Cristo, eu tenho que ter o batismo que Cristo foi batizado. Eu tenho que ter o Espírito Santo na minha vida. E o Espírito Santo não é pular, não é gritar, não é berrar. O Espírito Santo não é curar enfermo, não é expulsar demônio. O Espírito Santo, diz o profeta, é crer. A evidência do batismo com o Espírito Santo é você crer na mensagem do dia. Hoje o batismo com o Espírito Santo não é você crer em William Branham. O batismo com o Espírito Santo é você crer nessa mensagem. Pai Celeste, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor sempre nos dá. A gente quer vida é para isso, para pregar, para viver, para lutar contra nós mesmos, Senhor. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, as potestades, aquilo que Satanás tenta fazer para atrapalhar seu povo. A nossa luta é contra Satanás, não é contra o homem, contra a mulher. A nossa luta não está contra o pecado do dia. A nossa luta agora é receber a palavra. É dizer: Satanás, saia. Você tem seus homens como você quer, suas mulheres como você quer, e Deus tem sua igreja como Ele quer. Em nome de Jesus Cristo, limpa nossos olhos, nossos lábios, nossas ações,
para que sejamos melhores cristãos, para a honra e glória do seu precioso nome. Amém, Senhor. Amém. Quando eu chegar ao lindo céu um dia, eu hei de ver primeiro meu Senhor. Eu hei de ouvir a santa melodia que lá estão cantando em seu louvor. Então serei feliz entre os remidos e lhes direi do meu prazer sem fim, porque no céu não haverá gemidos e o céu será de glórias para mim. No lindo céu existe mais encantos que nos vergéis do mundo em plena luz, e entoarei ali um hino santo de exaltação ao nome de Jesus. Então terei prazer mais que inaudito ao contemplar as multidões sem fim, porque no céu meu nome está escrito e o céu será de glórias para mim. No lindo céu verei os meus amigos e meus irmãos, eu hei de ver também, sem mais temer tristezas e perigos. Eu estarei feliz no mundo além. Então serei um santo redimido e viverei para sempre ali sem fim, porque no céu o gozo é permanente e o céu será de glórias para mim.